Olá, está começando o Maravilha. Hoje temos a presença da Silvana Piroli, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, e do Henrique Silva, presidente do Sindilimp. Nosso tema é terceirização e as implicações da terceirização para os trabalhadores. Silvana, significado da terceirização para o serviço público? Terceirizar, então, é passar a gestão de um serviço público importante, de uma política pública, para a iniciativa privada ou para entidades filantrópicas. E com isso se perde não só o controle dessa política pública, como a qualidade, do ponto de vista do serviço público. Do ponto de vista dos trabalhadores, que vão executar esta tarefa que deveria ser executada por servidores públicos, há uma completa precarização. Eu tenho dito que eu não vejo exemplos positivos de serviços que são prestados por empresas privadas ou mesmo por organizações sociais que estejam com o mesmo patamar de pagamento ou de atendimento aos trabalhadores como é no serviço público. Então você terceiriza, precariza, há uma alta rotatividade em todos os serviços e acaba com isso impedindo que os trabalhadores tenham um salário digno e condições de trabalho. E também os usuários dessa política pública acabam sendo prejudicados, porque não tem uma continuidade do trabalho, há uma mudança sempre, né, dos prestadores de serviço e com isso também precariza o serviço público. Eu acho que é o caminho mais rápido para que a gente termine com um serviço público de qualidade, é terceirizando os serviços, principalmente nas atividades fins. E para nós significa a declaração completa de incompetência da gestão pública. Porque o gestor competente é um gestor que pega o seu quadro de pessoal, organiza os seus trabalhos, tem um plano de trabalho construído de médio e longo prazo que vai melhorando e qualificando o serviço público. E para isso a continuidade dos trabalhadores, a continuidade e a formação permanente são essenciais. Por isso que no servidor público tem a estabilidade. A estabilidade no serviço público, ela é uma condição para a continuidade das políticas públicas. A precarização e a terceirização é o fim das políticas públicas. Está dentro desse pacote todo do governo golpista de colocar o teto dos gastos públicos, aprovar a reforma trabalhista, né, aprovar a reforma da Previdência e com isso precarizar todo o sistema do mundo do trabalho, enfraquecendo as entidades sindicais e transformando aquilo que é uma coisa importante, principalmente na nossa região, né, o trabalho e poder então desempenhar uma tarefa, não numa coisa que possa ser conquistada e na luta dos trabalhadores ser aperfeiçoado e melhorado, e sim num sistema em que se volta à Idade Média, ao tempo da escravidão. Então a precarização e a terceirização está nesse contexto, né, do mundo capitalista que quer cada vez mais enfraquecer os trabalhadores, né, precarizar a sua vida, pagar menos e fazer com que eles tenham que trabalhar mais. E com isso o serviço público não terá qualidade. Henrique, vocês que têm a tarefa de, nesse contexto, um pouco que a Silvana contextualiza, defender esses trabalhadores terceirizados, né, dessa precarização. O que tu tens para nos colocar sobre o papel de vocês, a importância do Sindilimp, né, nesse contexto da terceirização? Acho que é necessário fazer um resgate histórico em relação ao nascimento da terceirização no Brasil. Nós tivemos então a terceirização inicial, quando ela surgiu, ela tinha uma definição muito clara do que poderia e do que não poderia ser terceirizado. Nós tínhamos basicamente 3 funções que eram terceirizadas, né, que era a questão da limpeza, portaria e comida preparada, né, alimento preparado. Nós tínhamos 3 funções, onde qual o objetivo naquele momento era abrir uma discussão de mercado, né, relacionada a essa possibilidade dessa terceirização específica, né.
O que ocorreu? A partir dos anos 80, né, com a questão do mercado e exigência, né, de construir novas modalidades de mercado, a terceirização ela foi se ampliando e foram surgindo novas formas e novos conceitos de terceirização. E ela passou então a ser uma terceirização, mesmo tendo quanto parâmetro atividade meio, mas uma terceirização, né, predatória, que acabou se constituindo em outras áreas, em outras funções. Entre elas, principalmente dentro da esfera do setor público, né, onde qual hoje nós podemos dizer que de fato é uma das questões que precisam ser tratadas, porque, de fato, a terceirização na esfera pública, ela acaba não só desqualificando essa questão do trabalho, conforme foi dito, mas a terceirização na esfera pública, ela acaba terminando, né, com o servidor de uma forma direta. Então, ela não tem essa funcionalidade de uma terceirização que seria, no seu nascedouro, em cima de 3 funções que estariam sendo atividades complementares dentro do mercado de trabalho. Então, hoje, nós basicamente trabalhamos a área do setor terceirizado como um todo. Nós temos hoje em torno de 1.800.000 trabalhadores no Brasil terceirizados, todo ele hoje constituído ainda, na nossa visão, pela atividade meio. Então, você imagina o que nós teríamos hoje a partir desse novo modelo de terceirização que foi implantada no Brasil, onde qual tu pode terceirizar tudo e todos, entre elas a questão da atividade fim. Então, de fato, nós fizemos uma grande luta para que a terceirização não fosse votada da forma que foi. Nós éramos contra o formato de terceirização plena e sempre defendemos contra o segmento a regulamentação da atividade meio, para que a gente pudesse, dentro da atividade meio, mesmo tendo uma atividade terceirizada, mas que ela pudesse ser regulamentada e que pudesse botar teto do que poderia e do que não poderia ser terceirizado. Então, nesse contexto, a gente passa a ter um cenário preocupante, porque quando a atividade fim ela pode ser terceirizada, que implicações isso tem? É que hoje, pela legislação atual, nós podemos ter uma empresa que não tem nenhum trabalhador, que ela tem só prestadores de serviço, ou através das pessoas jurídicas, ou através de contratação de empresa de prestadora de serviços terceirizados. Enfim, você pode produzir algo, né, e não ter nenhum trabalhador na sua atividade, que é importante. Vamos pegar um exemplo, né, no setor metalúrgico, vamos pegar assim, uma empresa metalúrgica hoje, pela legislação, pode não ter, ou já tem que ter as atividades que são específicas do setor metalúrgico, exercidas na própria empresa, por empregados diretos e tal. Ela poderá não ter mais isso, pela legislação. No setor público, hoje nós temos a obrigação do concurso público, da universalidade, de tu fazer concurso, qualquer cidadão brasileiro faz o concurso público, é nomeado e ocupa um cargo público. Ele poderá fazer terceirizações de atividade meio, como foi a tentativa da terceirização da saúde no pronto atendimento, como está sendo agora a tentativa que o Estado está fazendo da terceirização de setores importantes da educação. Então, você deixa de ter servidores públicos concursados, com toda aquela continuidade, e passa a contratar ou de forma direta ou através de empresas que prestam serviços. E como eu disse, o grande problema é, além daquilo que prejudica o serviço público, o trabalho em si, é a forma da contratação, que quase sempre são com salários inferiores, né? E nós temos exemplos aqui mesmo em Caxias, né? Empresas, mesmo nas atividades complementares, que ganham licitação, que contratam os seus trabalhadores, que esses trabalhadores prestam um serviço muito importante para a sociedade e que não têm os seus salários honrados, né? Porque não dá lucro. Quando não dá lucro, onde é que corta? Corta no salário do trabalhador. Quem perde com isso? O trabalhador que é mal remunerado, a sociedade, e que não tem um serviço público prestado. Mas alguém ganhou com isso, né? O grande capital sempre ganha com isso. E os grandes empresários que se utilizam disso como uma forma de precarizar a mão de obra. Então, a legislação hoje, ela é muito nociva. Como resolver isso? Como fazer para a gente dizer, não tenho o que fazer? Tenho que fazer sim. Tem que se juntar no Sindilimp, o pessoal que trabalha nessa área, no Sindicato dos Servidores, no CEPERG, no Sindicato dos Metalúrgicos, e sabermos que as entidades de classe
são o lugar onde nós temos que nos unir para lutar e para poder fazer o contraponto contra isso. Se nós lutarmos sozinhos, será muito mais fácil nos derrotar. Quais são as principais demandas, Henrique, que chega dos trabalhadores terceirizados para o Sindilimp, bem nessa lógica que a Silvana estava colocando, de que estes trabalhadores tenham garantido? Acho que nós iniciamos olhando para a questão da demanda, ela precisa ser constituída pelo formato. Se nós olhar para dentro da esfera pública, nós hoje precisamos tratar duas questões. Primeiro, a Lei 8666, que basicamente ela tem a sua base estrutural, né, para licitação, e hoje, diferente de quando se licita cadeira, caneta, banco, tu licita pessoas. Tu trabalha o menor preço a partir de uma licitação. Né? Então, o que ocorre hoje? A Lei 8666, ela já bota um teto de menor preço hoje para dentro do mercado de trabalho terceirizado. Então, essa é uma das questões que precisam ser tratadas. Pessoas não deveriam ser licitadas. Deveria ter um outro formato estrutural que desse conta de você fazer um debate mais apropriado do segmento e do setor, que pudesse ter um diferencial que não fosse o menor preço, conforme é constituído hoje. Então essa é uma das questões que precisam ser revista. A outra questão que eu já coloquei e precisa, né, ficar claro que nós precisamos regulamentar o que nós podemos terceirizar. Qual que é a terceirização possível hoje dentro desse mercado aberto da forma que está colocada hoje? Então, acho que deveria constituir uma regulamentação, né, conforme iniciou-se o processo, né, de funções ou profissões que poderiam, de fato, estar dentro desse projeto de terceirização. Hoje nós temos uma representação de entidades sindicais, defensores dos trabalhadores terceirizados, que cumprem um papel extremamente importante. Nós temos convenções coletivas que hoje são protetivas. Né? Elas hoje procuram regulamentar, a partir da convenção, aquilo que nós temos quanto demanda que bate na questão diária em relação ao quadro da terceirização. Nós temos piso mínimos de salário, nós temos insalubridade regulamentada, né? Nós temos auxílio alimentação, nós temos várias demandas hoje que no passado não se tinha. Na verdade, o que tu estás colocando vem ao encontro que a Silvana dizia. O sindicato vem diante de uma realidade que é a terceirização, com o intuito e o papel de ser o local onde vai salvaguardar direitos desses trabalhadores, que são, na verdade, trabalhadores terceirizados. Isso? Sim, então o que eu estava colocando, nós temos uma convenção protetiva. Isso não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar problemas estruturais de mercado. Assim como outros setores e outros segmentos também enfrentam, né, nós também enfrentamos. Setor metalúrgico, recentemente, tiveram quebradeiras de empresa e trabalhadores que ficaram à mercê de receber o salário. Né? O nosso segmento não deixa de ser diferente. Ele é predatório, ele trabalha a questão do lucro. Então o empresário hoje dentro do sistema capital, ele visa o lucro como alternativa de sustentação para si e para os seus. Ele não está preocupado com os demais ou com os trabalhadores. Então nós enfrentamos quebradeiras de empresa, quebramos essa questão, temos a precarização, assim como outros setores também têm. Agora é um desafio hoje do movimento sindical, né, e principalmente dentro do conceito terceirizado de proteção. E isso a gente tem feito, né, no sentido de proteger os trabalhadores e fazer que aquela regulamentação que deveria ser constituída pelo Estado, hoje passa a ser constituída pelo poder normativo, né, de uma instância qual o sindicato procura normatizar pela norma interna, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e Maravilha volta já. Estou aqui para relatar a indignação que nós temos com a terceirização. Essa terceirização favorece somente, no caso, a eles, porque nós, funcionários, temos há mais ou menos 6 meses atrasos de pagamentos,
vale transporte e refeição. É muito constrangedor porque temos compromissos, temos valores a quitar, temos aluguel para pagar, somando-se os juros, ninguém fala sobre isso. Então, a gente tem que receber quando eles querem nos pagar, e aí, como é que ficam as nossas contas? Temos a obrigação de correr atrás em busca dos nossos benefícios, não só de salários, mas sim do fundo de garantia. Temos as nossas rescisões, no caso, que a gente precisa ter uma garantia também que, se sairmos ou formos demitidos, quem vai nos pagar? Como fica a condição do trabalhador em setores que nós ainda não vivenciamos a terceirização, mas que a gente vai vivenciar? Sei lá que o Sindilink tem toda uma preocupação em garantir, dentro dessa lógica da terceirização, melhores condições e que estas pessoas, e a gente sabe, depois tu vai nos colocar um pouquinho, né, Henrique, como foi o procedimento no caso das merendeiras, que a gente teve a situação clara que toda a cidade vivenciou. Nós passamos ali uma semana nas escolas públicas sem que as crianças tivessem merenda, porque os trabalhadores estavam, né, já com algum tempo com pagamentos atrasados e depois ficaram sem receber. Mas nós também vamos vivenciar situações de outras categorias de profissionais que serão terceirizados. Como é que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão? Não sei se tu queria começar, Henrique, colocando dessa situação da importância também. Como é que foi garantido que esses trabalhadores, no caso das merendeiras do município de Caxias do Sul, tivessem os seus salários regularizados para que elas pudessem voltar, na verdade, ao trabalho? Como é que vocês acompanharam essa situação? Quando nós temos uma lei que diz que é o menor preço, o município se apropria dessa questão da lei para poder licitar a questão do menor preço. As empresas, então, hoje, elas acabam buscando o menor preço dentro de um conceito, né, de manutenção e de lucro. Então, hoje, qualquer questão que bota em discussão o lucro da empresa acaba sobrando para o conjunto dos trabalhadores. Então, o que ocorreu? Essa empresa hoje, que é o prestador de serviço na área de merenda preparada em Caxias, ela simplesmente diz que não tem mais viabilidade de manutenção econômica de prestação de serviço nessa área. O município hoje, como ele é corresponsável por essa prestação de serviço, nós procuramos fazer dois movimentos. Primeiro, a responsabilidade do município de uma forma direta, porque ele é o órgão, né, fiscalizador do contrato que está sendo executado dentro da esfera do município, e ele também é o contratante, né? Então ele é a fonte pagadora desse processo. Então o que nós procuramos fazer? Primeiro, a responsabilidade de uma forma direta do município. Segundo, procuramos buscar dentro da esfera pública a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Entre eles, o direito universal, que era a questão do salário, que estava colocado como, né, primeira ordem do dia. Então, através do campo jurídico, nós conseguimos garantir, né, que o município depositasse o valor da base do salário numa conta, né, da Justiça do Trabalho, e solicitamos ao juiz que concedesse o sindicato para refazer, né, todo o cálculo e que pudesse pagar os trabalhadores de uma forma direta, que foi o que foi executado. Com a liberação, então, a gente conseguiu, né, fazer em torno de 48 horas o pagamento de todos os trabalhadores desse setor de merenda preparada. O problema não termina aí, porque ele vai se estendendo, o contrato está vigente e nós precisamos então achar uma solução a partir dessa realidade. Se o município, como órgão fiscalizador, vai manter o contrato da forma que está, se vai se responsabilizar de uma forma direta pelos pagamentos ou se vai fazer uma alteração contratual também. Essa questão ainda está em curso e precisa ser tratada. Importante ressaltar, né, Henrique, a importância da entidade sindical para poder garantir que o município também tem a sua responsabilidade nesse processo e para que o trabalhador recebesse o seu salário, né? Porque às vezes a gente vê muito que as pessoas não se dão conta de que se não existisse o sindicato, a quem as pessoas poderiam recorrer?
Hoje o sindicato ele precisa estar, né, presente na vida dos trabalhadores e precisa estar na frente da luta e da organização dos trabalhadores. Então isso eu acho que é fundamental, né? Eu acho que tem que também fazer o corte que a questão da área pública tem algumas áreas que jamais poderiam sequer pensar, né, em criar uma possibilidade de terceirização. Eu acho que uma das questões principais é a questão da área da saúde. Nós já temos exemplos dentro da estrutura da saúde de municípios que terceirizaram e tiveram que pagar a conta 2 vezes. Né, tiveram que pagar a conta da terceirização e tiveram que pagar a conta de voltar a constituir novamente um formato de uma prestação de serviço de qualidade a partir da necessidade do município. Então, acho que tem algumas áreas, né, principalmente dentro da esfera pública, que não deveriam sequer ser pensadas ou colocadas em debate sobre qualquer possibilidade de terceirização. Eu acho que nós precisamos, né, ter esse entendimento que tem serviços essenciais, né, que não podem ser terceirizados, porque não baixa custo, né, isso é uma inverdade que isso baixaria custo, né, porque hoje ele pode simplesmente desqualificar o serviço prestado, né, porque tu não tem uma redução de custo, né, pela terceirização. Acho que esse exemplo da saúde é um bom exemplo. Acho que é o exemplo da saúde numa cidade vizinha nossa. Vamos, né? Bento Gonçalves terceirizou o serviço da UPA, com isso achando que ia economizar, ia ficar melhor. O serviço não avançou, foi muito ruim e o poder público acabou tendo que voltar atrás. Está hoje recompondo todo o serviço terceirizado por servidores de carreira, concursados, devidamente concursados na forma que a Constituição preconiza. Então a gente tem serviços no serviço público, é isso, a essência do serviço público são as políticas públicas. Então você pode admitir a contratação eventual ou para aquele serviço complementar no sentido de auxiliar a política pública, mas nunca para a execução da política pública. Ou seja, nunca para dar aula nas escolas, né? Para trabalhar no serviço de saúde, para trabalhar diretamente no serviço de assistência. Porque, como o Henrique diz, além de não ser mais econômico, e não é só mais econômico quando olha o conjunto da licitação e parece que vai ser mais barato, mas depois, no decorrer do contrato, inúmeros problemas aparecem. Desde o não pagamento dos direitos de acordo com as convenções de cada categoria, e aí tudo isso vira uma bola de neve, além da responsabilização final, né, que a gente diz é solidária do poder público. Então as nossas experiências aqui, todas elas, né, colocam de que não é uma alternativa que vai diminuir custo no serviço público, ao contrário, aumenta. E mais do que isso, como eu disse no início, o mais grave é como a população é atendida para ter qualidade. A principal questão nas áreas da saúde, segurança, educação e assistência é a continuidade do trabalho, é exatamente a formação permanente, é você conhecer lá no teu local, na tua região, no teu distrito, na tua escola, os teus alunos pelo nome, né? Saber, eu dei aula por pai, agora estou dando aula por filho. Nós temos o mesmo trabalho num grupo de trabalho na escola há 10, 15, há 20 anos, né, num programa de atendimento àquela população, ou mesmo na área da saúde, né, onde o serviço de urgência e emergência, por exemplo, tem que ter uma alta qualificação e a rotatividade ela não ajuda a melhorar o serviço. Então todas as experiências demonstram que a terceirização no serviço público, nas atividades próprias do serviço público são muito nocivas. Pro trabalhador da atividade contratada, pro servidor público que acaba se enfraquecendo na sua luta por diminuir o número de trabalhadores, pro poder público que paga mais e para a comunidade que vai pagar o preço de um serviço que não é bem prestado. Então a gente precisa ter muito claro isso. Não economiza, não é uma coisa que ajuda nem a população e essa propaganda enganosa que se diz, de que sozinhos nós vamos resolver os problemas, não precisa do sindicato, é bom o fim do acordo coletivo. O exemplo do Sindilimp agora concretamente mostrou o quanto é necessária uma entidade sindical.
para que a gente não volte ao tempo da escravidão. Mas essa questão de que sozinho a gente resolve as coisas, ela é muito antiga, Olga. Sempre tem a história do feixe de varas. Uma varinha a gente quebra com facilidade. O feixe inteiro fica muito mais difícil. Então, para o servidor público, para o trabalhador da iniciativa privada, para o trabalhador, para os homens e mulheres que estão nos assistindo, tenham certeza de que somente a unidade e a força nas nossas organizações é que poderão fazer frente a este momento e encontrar soluções que sejam melhores para a sociedade e para os trabalhadores. Nós temos esse compromisso. As entidades sindicais estão na luta para isso. Tem homens e mulheres que deram a sua vida, a sua história, para que nós chegássemos hoje, em 2018, com a pauta sindical e com a organização que nós temos. Vamos honrar isso continuando na luta firmes e sabendo que o nosso inimigo é a precarização, é a escravização do trabalhador, é a ausência de políticas públicas, é a falta de condições de trabalho. É isso que nós precisamos combater para melhorar o atendimento da população como um todo e para fortalecer a democracia. Porque para ter democracia é preciso ter entidades de classe que defendam os trabalhadores. Esse é um princípio da democracia. É termos entidades representativas em todos os segmentos. E para os trabalhadores do sindicato, as centrais sindicais são fundamentais. Henrique, encaminhando as tuas considerações finais, então, sobre o momento que a gente vive, a importância, né, das entidades na defesa dos trabalhadores, inclusive no caso de vocês, os trabalhadores terceirizados, o que tu terias para colocar para nós? Acho que hoje nós temos uma conjuntura desfavorável aos trabalhadores a partir da realidade que estamos vivenciando. Hoje nós temos um governo, né, de um projeto golpista que está em curso, né, e que nós temos hoje toda uma base de reformas estruturais no nosso país que acabaram principalmente com a questão dos direitos universais dos trabalhadores, né? E vendendo essa imagem hoje que a reforma trabalhista veio para poder dar uma outra roupagem para o mercado de trabalho. E o que nós temos na essência, de fato, né, é uma retirada gradual de direitos, ou vezes de forma coletiva e muitas vezes de forma individual, né? Então, se nós olhar para esse momento, para essa realidade, o que nos cabe hoje é construir 3 questões importantes na estrutura hoje. Primeiro, a unidade dos trabalhadores, independente, né, da sua representação de classe. Os trabalhadores precisam estar unidos hoje para poder fazer a luta de uma forma coletiva. Nós precisamos, além da unidade dos trabalhadores, nós precisamos ter muito claro hoje, né, o papel das entidades de classe. Hoje o papel da entidade de classe ela é muito diferente do que nós tínhamos há 3 ou 4 anos atrás, onde nós tínhamos um outro projeto, um outro governo e um país que estava consolidado e estava em crescimento. Nós tínhamos um papel totalmente diferente do que é hoje. Então hoje a palavra resistir, palavra resistência, ela está na ordem do dia tanto para os trabalhadores quanto para o movimento sindical como um todo, né? Então acho que é um momento que nós precisamos entender e precisamos, a partir dessa realidade, né, construir as alternativas para os trabalhadores. O nosso segmento terceirizado, né, ele precisa entender em que momento ele se encontra e quais as saídas para os trabalhadores terceirizados no nosso país. Se nós entrar nessa que precisa e que pode terceirizar tudo e todos, né, nós podemos até crescer quanto representação de trabalhadores, mas nós vamos perder a essência, né, porque nós deixamos de ter trabalhadores com identidade própria. Né? Nós não vamos mais ter servidores, não vamos ter mais trabalhadores de outros segmentos tão importantes, né, para a estrutura da nossa sociedade. Então eu acho que a terceirização hoje, da forma que está colocada, ela tem que ser, né, barrada, ela tem que ser banida, porque não dá para a gente, né, entender que essa forma de terceirização colocada hoje no nosso país, ela vai beneficiar o conjunto dos trabalhadores. Pelo contrário, ela vai, né, retirar direitos e ela vai precarizar toda uma relação de trabalho existente. Então acho que a gente tem muito trabalho, tem muitas questões que precisam ser encaminhadas e resolvidas, e eu acho que aí o papel da entidade é fundamental para poder fazer com que esse curso dos trabalhadores possa ser colocado na ordem do dia.
Programa Maravilha agradece a presença do Henrique Silva, do Sindilimp, da Silvana Piroli, do Sindicato de Servidores Municipais. Muito obrigada.